dia a todos, boa tarde, boa noite. A graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Hoje a gente vai ler aqui o devocional, vamos ler o do Café com Deus Pai. O título aqui é Rejeite a comparação. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. João, capítulo 15, versículo 18 ao 19. Na sociedade, as rígidas regras de aceitação moldam a identidade e o comportamento das pessoas, especialmente entre os mais jovens. A busca por se adaptar a um padrão irreal muitas vezes leva à renúncia da individualidade, fazendo que a pessoa perca completamente a sua identidade, correndo atrás de um padrão irreal, algo que acaba afetando todas as áreas da vida. Pelo padrão indiretamente imposto pela mídia e redes sociais ser inatingível, logo vem a crise da comparação e, com ela, a insatisfação, a melancolia e até a depressão. E esses padrões não se limitam apenas ao campo da estética, mas também no que diz respeito a hábitos e comportamentos. Sem perceber, somos extremamente influenciados e o que toma a nossa mente rapidamente rouba o nosso coração. Ao proclamar o reino, Jesus estabeleceu um padrão celestial, elevando os valores de convivência, respeito, amor, perdão e aceitação. Ele restaurou a nossa filiação a Deus Pai, oferecendo aceitação incondicional, valorizando nossas singularidades e características. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e possui qualidades únicas que o empoderam para cumprir o propósito dele. Por isso, entenda que a comparação só o afasta do padrão celestial. Para saber quem somos, basta olhar para aquele que nos criou. Em meio à pressão social, as verdadeiras aceitações e grandezas são encontradas em Deus, porque nele está sua verdadeira identidade. Você foi planejado e escolhido por ele antes mesmo de ser concebido. Por isso, rejeite toda comparação. Apegue-se às verdades de Deus a seu respeito e viva plenamente os sonhos dele para a sua vida. Não deixe o barulho da opinião alheia abafar quem você é. Palavra-chave: identidade. É bem lindo Bem lindo, né? esse título de hoje, né? Rejeite a comparação, né? Porque a gente o tempo todo, né? Nós seres humanos, né? A gente fica se comparando com o outro, né? Então esse é um dos problemas assim decorrentes e recentes nossos, né? Porque hoje a gente tem as redes sociais, né? E as redes sociais mostram uma vida tão bonita, né? Que a pessoa tem a riqueza, né? A pessoa tem muitos bens, a pessoa é bonita, né? A pessoa tem uma família, né? Grandiosa e maravilhosa. E aquilo ali fica nos comparando, né? Porque a gente olha aquilo e a gente fala, nossa, mas eu não tenho tudo aquilo que aquele lá tem, né? E muitas das vezes aquilo lá é algo falso, né? Que ele coloca somente nas redes sociais, mas nos bastidores é outra coisa, né? Então, quando a gente... Aquele ali é 1 minuto do dia, né? Da pessoa É, inteira, de exatamente. 24 horas. Ela coloca só o melhor, né? Ali, o melhor momento, né? A melhor fase dela, a melhor roupa, né? Os melhores carros, para que você possa estar aprisionado àquilo, né? E a nossa vida é bem diferente dessa, né? A nossa vida, quando a gente
nos reconhecemos como filhos de Deus, né? Que a gente tem a nossa identidade revelada, né? A gente passa a compreender que nós somos únicos, né? Cada um é único, né? Vocês veem que a gente tem a nossa impressão digital, né? E essa impressão digital no mundo inteiro, ela não, ninguém mais tem a mesma impressão digital que a sua, né? Então, para nós vermos como Deus é maravilhoso, é grandioso, né? O nosso Pai, que nos criou único, né? Cada um é um ser único na face da Terra, né? Então, nós somos parecidos em muitas coisas, né? Mas nós viemos para ser imagem e semelhança do Criador, né? Então, quando a gente tem essa imagem revelada, a gente passa a, a, a nos aceitar, né? Mais, né? Eu vejo muitos que têm, às vezes, que eu estava comentando com a Deise, né? Às vezes a pessoa tem o cabelo encaracolado, né? E ela quer alisar para poder ficar parecido com a outra, né? E a outra tem o cabelo liso e quer encaracolar para ficar parecido com a outra, né? Então aí Nunca fica, tá feliz. nunca tá feliz. Então fica aquela briga, né? É. E a pessoa nunca consegue se encontrar, né? Então, quando a gente faz essa reflexão, né? Quando a gente tem essa identidade revelada, né? A gente passa a cumprir aquilo que Deus nos ordenou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Só que é uma ordem. Primeiro você ama a Deus, depois você se ama e depois você ama o seu próximo, né? Você não consegue amar o próximo se você não se amar primeiro, né? Então, hoje a gente entende, né, tudo que Deus planejou para nós aqui na Terra e a gente transmite isso a vocês, né, aos nossos irmãos, né, que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas, né, e a gente se amar, a gente vai se gostar do jeito que a gente é, né, às vezes a gente está um pouco acima do peso, ou um pouco mais magro, ou, né, não está tão bem, mas você vai se amar daquele jeito, né, você vai né, tá feliz com aquilo, né, do jeito que você tá. Você pode procurar melhorar sempre, né? Todos os dias Porque é uma. se você é o templo do Espírito Santo de Deus, você tem que cuidar daquilo que Deus te deu, né? Então, Exatamente. assim, aquilo que ele te deu, aquilo que você, cuide daquilo, né? Que a gente possa cuidar da gente, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma e aceitar aquilo que a gente é e aceitar o tempo, né? Exatamente. Porque assim, você vai decidir mudar. A mudança não é assim, né? De uma hora para outra. Não. É um É processo, um né? processo, é igual você plantar, né? Você tem que esperar, colher. Então, é um processo. Você está insatisfeito com quem você é hoje? Decida mudar e ser uma pessoa melhor. Mas não, né, se comparar ao outro e querer ser o outro. Não, cada um Exatamente. é Cada um único. é um. Cada um tem as suas qualidades, cada um tem os seus dons que Deus derramou sobre eles e que a gente possa aperfeiçoar esses dons, né? Exatamente. E essas qualidades que já está dentro da gente. E Exatamente. essa é a beleza da vida, né? Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua Seu beleza, talento, cada né? um tem o seu talento, e Exato. todos nós somos, né, é, lindos, todos nós somos, né, criação de Deus, então a gente Exatamente. tem que estar feliz com o que a gente é, Exatamente. né, e Olhar para dentro, né? Porque olhar para dentro. Jesus disse, né? Muitos dirão, o reino está ali, o reino está acolá, né? Não, não acredito. O reino está em vós, O né? reino está Então, o dentro de reino de Deus vós. está dentro da gente, né? Ele está no nosso coração, né? E é Exatamente. ali que brota a fonte da vida, né? Então, se essa fonte está limpa, né? Está pura, você sempre vai estar bem também. Você vai emanar essa, essa, essa fonte pura para os nossos irmãos, né? Essa bondade de Deus vai ser emanada. Hoje a gente estudou falou do João 15:18, né? Se o mundo odiar vocês, saibam que odiou primeiro a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é dele. Mas o mundo odiará vocês, porque vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês e os tirei do mundo, né? Então, a gente está aqui no mundo, né? Mas a gente não é daqui do mundo, né? Na Bíblia diz que a gente é peregrino nessa terra, né? Que nós estamos esperando a nossa pátria definitiva, né? Então, muitos vão
vão vir contra a gente, né? Vão falar, ah, mas você é cristão, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode... Não, a gente pode tudo, mas nem tudo nos convém, né? Então a gente tem que saber entender e compreender essas coisas, né? Eu vou mais além, né? Tem uma outra palavra de Deus aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo, no versículo 12, diz assim, né? Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados. Vocês tiveram que suportar uma grande e penosa luta. Ora, expostos publicamente a insultos e tribulações. Ora, tornando-se solidários com aqueles que assim eram tratados. De fato, vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros e aceitaram com alegria ser despojados dos próprios bens, sabendo que possuíam bens que são melhores e mais duráveis. Portanto, não percam agora a coragem, para a qual está reservada uma grande recompensa. Vocês necessitam apenas de perseverança, a fim de cumprirem a vontade de Deus e assim alcançarem o que ele prometeu. Porque falta apenas um pouco, e aquele que deve vir vai chegar e não tardará. O meu justo vive pela fé, mas se ele volta atrás, nele eu não encontro mais nenhuma satisfação. Nós, porém, não somos como aqueles que voltam atrás para se perder, mas somos homens de fé para salvar a nossa vida. Então, irmãos, Hum. que vocês tenham a fé, a perseverança, né, a paciência de todos os dias estar em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo através do Santo Espírito de Deus, para que ele possa guiar, conduzir, orientar a vida de cada um de vocês. Que vocês possam todos os dias fazerem isso que nós temos feito ao longo das nossas vidas, dos últimos anos, se conectar primeiramente com Deus. Primeiramente, a gente, antes de fazer tudo nas nossas vidas, né, de sair para o nosso dia, para a nossa batalha do dia, a gente se conecta com o Pai, né? E a gente recebe um banquete que vem dos céus. O pão nosso de cada dia, né? O pão nosso de cada dia vem e nos alimenta e a gente sai alimentado desse pão da vida. Que vocês também possam fazer todos os dias isso nos seus lares, né? No seu aconchego, né? Onde você preferir, né? De manhã cedo e sair preparado para a batalha do dia, né? É o que a gente tem feito todos os dias, né? É um conselho nosso nesse dia de hoje. Tá bom, meus irmãos? Um beijo no coração de vocês. Que Jesus Cristo ilumine os olhos espirituais, a mente de vocês, que possam ser abertos, né? Os olhos e vocês possam enxergar muitas coisas que estão obscuras e que até hoje na vida de vocês não conseguiram ver, né? Mas eu creio que vocês enxergarão. Amém, meus irmãos? Deus abençoe o dia de vocês. Que a graça e a paz de Amém. nosso Senhor estejam com todos. Um beijo no coração. Até mais, um beijo.